Agora que aprendemos a cadastrar os nossos usuários lá no Firebase Authentication, o próximo passo é colocar a implementação para autenticar e também deslogar do aplicativo. E vamos ver como que isso funciona na prática, utilizando aí o Jetpack Compose. E é claro, antes de começar, deixe um like, um comentário, faça a inscrição se você ainda não fez, porque tudo isso apoia o canal. Também não deixe de compartilhar o vídeo, se puder vire membro, porque é uma maneira aí de apoiar esse conteúdo gratuito para a comunidade. E agora que eu passei esses recados iniciais, eu vou entrar na minha tela principal, onde eu estou com o Android Studio aberto, eu já estou rodando o aplicativo que é o Minhas Tarefas, que é o app que a gente está utilizando para fazer essa integração com o Firebase, e veja que agora a gente vai atuar nessa tela de autenticação. Inicialmente a gente atuou nessa tela de cadastro. Um dos pontos interessantes é que ao invés de utilizar o usuário, a gente utilizou e-mail, vai ser um dos ajustes que a gente vai fazer naquela tela. E como a gente sabe, no momento que a gente coloca uma informação de e-mail, a senha, a gente consegue enviar lá para o Firebase. O ponto importante agora nesse fluxo de autenticação é que eu limpei todos os usuários, eu removi todos os usuários para que a gente consiga fazer aí um fluxo limpo desde o zero para ver como que vai funcionar. O próximo passo é a gente voltar aqui no Android Studio e entender o que a gente vai fazer. O procedimento vai ser muito similar ao que a gente viu lá na tela de cadastro. Então, novamente, a gente vai utilizar o repositório do Firebase Authentication. Vamos colocar agora os comportamentos de autenticação e também para deslogar do aplicativo. E aí, dessa forma, a gente vai conectar com os View Models, sendo o View Model agora da nossa tela de Sign In, que é essa tela aqui de autenticação. Então vamos fazer primeiro esses pontos, vamos ver aí mais ou menos como é que fica, vai ter muita base do que a gente viu anteriormente, então muito provavelmente vai ser um código que eu não vou explicar com tanto detalhe, porque justamente é um código que você já aprendeu caso você viu o vídeo anterior. E se você não tem a mínima ideia ou não sabe os motivos por usar esse código, eu recomendo que você vá lá no vídeo anterior e veja como que a gente fez as tomadas de decisões. Deixa eu até minimizar aqui esse emulador, né? Então lembra que a gente deixou os comportamentos aqui do nosso Firebase lá na Main Activity? Então aqui ó, na Main Activity a gente colocou os comportamentos, tanto para fazer aqui a criação de um usuário, como também para verificar se existe um usuário, a autenticação e também esse sign out. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é apagar esse código que a gente estava fazendo de teste, eu vou realmente remover e nesse momento eu vou migrar esse código que a gente utiliza aqui do Firebase lá para o repositório. Então, basicamente eu vou apagar, porque a gente não precisa de fato copiar e colar, é um código simples. O que a gente precisa fazer é entrar no repositório ali do Firebase e adicionar esses comportamentos. Então, vamos lá para o nosso Firebase Auth Repository, e dentro dele a gente vai colocar tanto o sign in, como também ali o sign out. Então, veja que agora que a gente tem aqui o Gemini, é uma das observações que a gente pode fazer, ele já coloca aqui pra gente um código que ele imagina que está faltando, muito similar à implementação que a gente fez anteriormente, que é a implementação que vem com coroutines. Isso que é muito legal, já dá um baita adianto, né? Então a gente já tem o sign up, temos o sign in e ele já entende que a gente quer o sign out. Eu espero que isso daqui não escute a minha voz, né? e entenda que eu quero implementar. Mas agora um ponto que ele pecou, né, que é uma coisa interessante, é que ele pegou o padrão do código anterior e já meio que tentou supor que o suspend seria necessário. Só que o sign out, se a gente vê aqui a implementação dele, se eu não me engano, ele não é um suspend, né? Então não roda nada de coroutines. Nesse caso, a gente não precisa de fato aí desse código que a gente viu com suspend. Então, novamente, vem todo aquele detalhe que eu comentei. Ele é uma ferramenta bem interessante, vai ajudar bastante a gente, só que a gente precisa sempre observar o que ele gera, ver se o código faz sentido. Pode ser que em muitos casos faça, mas vão ter casos que não vão fazer, e aí a gente precisa ter essa habilidade como deve. E agora que eu trouxe esses pontos, o próximo passo é a gente começar a investigar o que a gente faz no View Model, lá do Sign In, e aí dessa maneira a gente vai conseguir fazer essa implementação. Então vamos para o Sign In View Model. E no Sign In View Model, o que a gente faz basicamente é ter acesso ao UI State, e temos ali o init para conseguir fazer a atualização de cada um dos campos, né? Então acho que a primeira coisa que eu vou aproveitar nesse momento é ajustar esses caras, que é o onUserChange e também o user, vai ser agora e-mail. Então Shift F6, eu vou fazer aqui ó, o onEmailChange, e na parte do user eu vou fazer a mesma coisa, que vai ser agora e-mail. Um ponto que eu já vou aproveitar e vou fazer isso, dado que eu estou fazendo essa modificação, é lá na nossa tela também. Então eu vou fazer aqui, ó, Ctrl N, ou então só fazer o Shift Shift, que aí ele já pega o arquivo, né? E eu vou pegar a Sign In Screen.
Se a gente observar, ela vai ter ali as informações de usuário também, né? Então aqui, ao invés de ser usuário, vai ser e-mail. Então, agora sim a gente tem, né, essa informação atualizada. Eu imagino que não tem mais nada que a gente precisa fazer em relação a essas modificações iniciais. Aí nós continuamos aqui com o nosso ViewModel e vamos utilizar novamente a mesma técnica que a gente fez lá no nosso cadastro. Então, como que seria essa mesma técnica? Basicamente, a gente apaga a implementação do Authenticate, porque ele meio que fazia uma simulação que as coisas deram certo, ele até utilizava um outro repositório que a gente está vendo aqui, que a gente não vai mais utilizar, vou até apagar aqui, tudo bem? Então eu apaguei e apagamos essa implementação. E a primeira coisa que a gente precisa é ter acesso ao nosso repositório do Firebase. Então, novamente, a gente tem o private val, aí a gente vai ter aqui, ó, o Firebase auth. Cadê? Deixa eu ver se ele vai autocompletar. Ele não completou, então deixa eu ver. Agora sim. Ele ainda está colocando, né, o Firebase Auth, se eu coloco aqui no Gemini. Agora se eu venho no Android Studio e der um Enter, ele coloca a implementação que eu quero, né? Então tomem cuidado aí para vocês não colocarem coisa errada. A gente fica sempre autocompletando aí as coisas e às vezes vai colocar algo que não faz sentido, né? Vai no automático. E agora que a gente tem acesso a esse nosso repositório, o próximo passo é a gente fazer a autenticação, né? Eu chamei de Authenticate e lá no repositório está Sign In. Então eu vou tentar manter o padrão para a gente sempre entender o que realmente está acontecendo. Então ao invés de ser Authenticate, eu vou fazer um Shift F6, Sign In. Aí agora, quando a gente faz a chamada aqui do nosso repositório, eu vou chamar o Sign In. E lembra que aqui no Sign In a gente tem que mandar o e-mail e senha, né? Se eu der um Enter, olha só que legal, a Gemini já ajuda a gente. Dá um tabzinho aqui. Óbvio, a gente vai precisar colocar aqui como suspende e beleza, isso daqui é o suficiente. Aí lembra também que na nossa implementação a gente colocou o nosso try-catch, certo? Então a gente colocou o try-catch para que dessa forma a gente conseguisse identificar se teve um problema ou não. Óbvio, nesse primeiro momento a gente não vai trabalhar para identificar exatamente o problema, vamos só ter uma maneira para poder mostrar na tela que aquele problema aconteceu. Então a gente vai fazer aqui um catch, a gente vai colocar uma exception e dessa maneira a gente vai conseguir aí tanto logar a informação para ver se qual que é a exception específica se a gente for consultar, como também atualizar o nosso UI state para que ele mostre o erro. Então novamente a gente coloca um log e, nesse log e a tag eu vou colocar agora de sign in ViewModel e eu vou mandar a nossa exception. Basicamente é isso. Aí, obviamente, a gente vai ter o nosso UI state. Precisamos fazer um update. Ele está autocompletando. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele está pedindo para dar um copy no error, mas a gente não tem erro ainda, né? Mas é legal que ele já tentou ajudar a gente, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar esse cara. Então, eu vou pedir para ele criar com Alt Enter, create parameter error. Não sei se ele criou, deu um Enter, mas eu não sei se ele criou. Então, dado que eu não sei, eu vou entrar na implementação do sign in UI state, né? Então, nessa implementação, basicamente, eu vou colocar o error, vai ser similar ao que a gente fez anteriormente, que vai ser uma string que pode ser nula. Então, quando é nulo, significa que a gente não tem um erro, e quando tiver o valor, a gente vai atuar em cima dele. Agora que a gente fez isso, o próximo passo lá no ViewModel é atualizar essa informação. Obviamente, eu não vou usar a mensagem que vem ali da exception. Como eu já comentei, exception serve para nós que escrevemos códigos. Para o usuário final, a gente coloca uma mensagem. Então, pode ser o erro ao fazer login que foi sugerido pelo Gemini, né? Então, a gente fez agora esse cara e agora sim a gente já pode começar a modificar um pouco mais a nossa tela, o código do Composable e ver mais ou menos como é que vai ficar. Então o primeiro passo agora é entrar na Sign In Screen e dentro dela a gente vai precisar modificar para apresentar esse erro. Perceba o seguinte, né? Nessa implementação que eu fiz, eu coloquei todo o conteúdo centralizado, né? Então se a gente colocar um erro, ele vai ficar também aqui centralizado. Então o que eu vou fazer vai ser uma combinação aqui com as colunas, de tal forma que essa coluna onde tem todo esse conteúdo, eu vou deixar com o peso de 1 e aí ele vai ocupar todo o espaço enquanto não tiver outros filhos da outra coluna que a gente colocar. E aí quando tiver o outro filho sendo apresentado, aí ele só vai apenas usar o espaço necessário. Vamos ver como é que isso vai ficar, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma nova coluna. Então, eu acho que tem até um atalho que fica legal, que é o Alt Enter. A gente pode usar, deixa eu ver se ele mostra, é esse Surround with Widget, né? Então, dentro dele a gente pode colocar um container, que seria o box, row, ou então column. A gente vai deixar um column. Aí o ponto importante que a gente precisa sempre lembrar
é que o composable mais próximo aqui da assinatura do composable, que nesse caso é esse column novo, ele precisa receber o modifier padrão, tudo bem? Então ele recebe o modifier padrão e a partir agora do segundo é o modifier próprio dele, então lembre-se disso. Outro ponto importante é que agora a gente não vai mais trabalhar com o fill max size, e sim com o way, tudo bem? E aí nesse way ele vai pegar todo o espaço que ele precisa aqui para essa parte da tela. Um outro ponto importante também, se eu não me engano, essa implementação ela não pega a largura. Eu posso até tentar atualizar aqui o preview para a gente ver, mas eu acho que não pega. E caso não pegar, aí a gente precisa também colocar a informação de quanto que a gente quer de largura, que nesse caso seria para crescer conforme o pai. Se eu fazer isso agora, né, ele vai pedir algumas coisas que não estão compilando, como é o caso aqui do sign-in. Então eu vou aproveitar e já colocar aqui esse sign-in para compilar. Basicamente ele precisa de um scope, tudo bem? Então remember coroutine scope, como a gente já viu, e aqui a gente coloca scope.launch. Beleza, show de bola. Vamos voltar aqui para nossa tela do sign-in e vamos tentar atualizar de novo para ver se ele consegue, né? Beleza, o build foi feito, ele não vai conseguir mostrar da maneira como a gente quer, muito porque o column principal ele não tem o tamanho total da tela, né? Então a gente precisa fazer um fill max size. Aí colocando o fill max size, já vai dar para perceber essas atualizações. Olha só, lembra que eu comentei? Ele não vai pegar centralizado, muito porque a gente não ajustou a largura. Então aqui a gente coloca o max width, e aí dessa forma ele vai pegar toda a largura e vai manter aquela propriedade quando tiver aí um outro item dentro desse novo pai. Aí agora que a gente vai colocar esse erro, basicamente a gente vai fazer um procedimento muito similar ao que a gente fez lá na tela de cadastro. Inclusive, naquela tela de cadastro, eu lembro que eu fiz muito rápido a implementação e teve um detalhe ali que eu não curti tanto, que eu vou fazer a comparação para você ver, tá bom? Então, como que vai funcionar? A partir do UI state, a gente vai ter o error, e nesse error eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se ele é diferente de nulo, né? Ou melhor, se ele é diferente de nulo para ter então a informação se tem um erro ou não. Então val is error. Então eu vou fazer dessa maneira. Agora que eu tenho essa avaliação, o próximo passo é adicionar ali o nosso animated visibility, e nesse cara a gente vai trabalhar com isError. Aí o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente quando a gente apresenta ou esconde ali o nosso carinha, né? Se eu posso até tentar executar aqui para você ver, se eu tento cadastrar de maneira vazia, olha só, ele vai mostrar o erro e quando ele vai sumir, ele some meio que de maneira brusca. E isso acontece por quê? Porque a gente está apresentando o conteúdo apenas quando a gente tem de fato a mensagem, é uma verificação de nulo, tudo bem? Então uma das maneiras que a gente tem para evitar isso vai ser a seguinte, ao invés de apresentar o texto apenas nessa condição, a gente vai apresentar o texto, só que quando ele for nulo, a gente apresenta vazio. Então o espaço ali do texto, que é necessário para crescer a caixa, ele ainda vai ser mantido, tá bom? Então vamos ver como é que isso vai ficar. Primeira coisa é o box, tudo bem? Nesse box eu vou dar um tab para ver o que ele faz. Então eu imagino que ele está fazendo um autocomplete aqui que pode ser interessante para a gente. Deixa eu até tirar aqui um pouquinho da parte do projeto. Olha só que legal, ele colocou uma cor que é essa de error do Material Theme, né? Eu até nem tinha lembrado dessa cor. Essa cor de fato ela funciona, né? Ela mostra de fato um vermelho ali, a gente vai ver como é que fica. Então isso aqui é muito legal, tá, gente? Muito legal mesmo. Então ele tá sugerindo também aqui o texto. Primeiro eu vou fazer o import do box, obviamente, né? Ele já colocou o fill max size. E aqui no texto, deixa eu ver aqui ó, o que ele vai fazer. No texto ele tá começando a fazer a sugestão. Olha só que legal. Ele colocou aqui pra gente também o texto, né? Eu acho que a única coisa que não ficou tão interessante aqui é que nessa parte do texto ele não colocou uma cor que vai ter a sincronia, né, com esse nosso background. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, antes de colocar o texto, eu vou colocar aqui que vai existir um error, tudo bem? E nesse error eu vou indicar que ele vai apresentar a informação que temos ali do nosso UI state. E aí se isso daqui for nulo, eu vou deixar vazio. Então inicialmente eu vou colocar dessa forma. Agora eu vou colocar aqui o erro e beleza. E mesmo assim ele não colocou, tudo bem? Mas ao mesmo tempo a gente pode atuar em cima dessa cor que ele sugeriu. Então como que ficaria na prática, né? Basicamente com o color ou então com o style, você pode decidir qual que você prefere, ele iria colocar essa informação que é o Material Theme Color Scheme on Error. Então isso daqui é interessante até mesmo para a gente ter ali o container que vai apresentar o fundo em vermelho e o texto que vai ser em branco, então não precisa ser white e necessariamente red, né? Isso é bem legal. E agora que a gente fez isso, o próximo passo que a gente pode fazer é criar um preview para a gente ver como é que esse erro vai apresentar para a gente, né? Então a gente faz um preview, a gente já viu como que isso funciona, colocamos esse outro carinha como with error, e o primeiro a gente deixa como default, sendo que o segundo eu vou deixar com o número 1 no preview,
e o nome do primeiro eu vou deixar como default. Então é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, tá? A diferença é que nesse 1 que tem o erro, a gente vai trabalhar com o nosso UI state para que ele tenha o erro. Eu deixei o erro ao fazer login, tá bom? Mas poderia ser qualquer outro nome também. Isso não é um impeditivo. Aí, óbvio, a gente precisa esperar e olha só que legal, ele mostrou ali pra gente, né? Um ponto interessante que eu nem observei é que ele colocou o alinhamento centralizado, sendo que eu nem quero, para ser bem sincero. Eu acho que só o padding é o suficiente para a gente apresentar algo visivelmente legal, né? E o que falta agora é terminar a parte de configuração para ver se o fluxo ele funciona como esperado. Então, se a gente volta aqui no sign-in, vamos ver o que a gente faz, né? Basicamente, no sign-in, a gente vai fazer a autenticação e quando a gente fizer essa autenticação, de alguma maneira, a gente vai precisar acionar a nossa tela para que ela identifique que foi feita a autenticação e vá para a tela principal, né? Como que a gente vai fazer isso? Se a gente pega a implementação atual do nosso código, olha só como é que ela está funcionando. Deixa eu entrar aqui na nossa sign-in screen. Eu vou entrar naquela configuração de navegação, que é onde está aí essa lógica, né? Então, na nossa configuração de navegação, a gente está utilizando um parâmetro ali, ou melhor, uma property do nosso UI state. Então, é um código muito similar ao que a gente fez na nossa tela de cadastro. Só que com esse código que a gente está fazendo aqui, a gente está armazenando essa informação no nosso UI state, né? E aí, como eu já mostrei para você, a gente tem aquela outra abordagem que a gente faz um one shot com shared flow, né? E aqui também a gente pode usar uma outra técnica para que a gente consiga ter uma sincronia que faça mais sentido. E é isso que eu quero mostrar para você. Vai ser basicamente uma técnica que a gente vai trabalhar com o Firebase Auth e ele vai retornar meio que esse estado para a gente de uma maneira reativa. Então, por exemplo, no momento que a gente fizer a autenticação, a gente vai usar uma estrutura reativa que ele vai falar pra gente, olha, o usuário está autenticado, ou não está autenticado. E é isso que eu quero mostrar para você, para que a gente não utilize essa solução que a gente está vendo aqui. Como primeiro passo, o que eu vou fazer vai ser desmembrar esse UI state .isAuthenticated do nosso UI state, tudo bem? A gente não vai ter mais ele dessa maneira. Basicamente vai ser um val isAuthenticated e a princípio a gente vai deixar com esse to-do aqui, né? O to-do, a gente vai colocar o to-dozinho aqui, que é para fazer a implementação. Depois que a gente faz isso, a gente vai utilizar esse cara para poder fazer essa verificação. E se ele tiver autenticado, que é o isAuthenticated, aí a gente faz a navegação. Então, agora a gente precisa implementar o código que a gente vai utilizar nesse to-do. E vamos ver como é que vai ficar ali no ViewModel. Então, como eu comentei, vai ter uma técnica que a gente vai conseguir observar quando ocorre essas autenticações, qual que é o usuário atual, etc. E aí, para isso, a gente vai fazer ali no nosso repositório. Essa técnica vai ser um listener que a gente tem aqui no nosso Firebase, né? Ele está sugerindo aqui esse current user, mas não é esse cara, porque esse cara a gente precisa sempre chamar de novo para ver se está autenticado ou não. O que a gente vai fazer agora é como se fosse o uso de um flow. Ele vai sempre ficar ali ouvindo essas mudanças de autenticação e quando tiver autenticado a gente vai ver se realmente está ou não está, tá bom? Quando tiver essas mudanças. Então, vou fazer aqui um init, que vai ser uma configuração quando o repositório iniciar ele já vai ter essa informação. E basicamente a gente vai trabalhar com o Firebase Auth e nele a gente vai ter esse add auth state listener. Então vai ser um listener que ele sempre vai ver novos valores que acontecer quando tiver esse estado de autenticação modificado, tudo bem? Então, uma das maneiras que a gente pode fazer, basicamente, é usar uma outra estrutura de flow, que essa estrutura de flow a gente vai ficar observando e a gente também vai atualizar, assim como a gente faz ali no ViewModel para a nossa tela. Então, como que seria, basicamente? Né? A gente poderia até mesmo indicar que seria a current user, então a gente pode começar com private, né? Private val underline current user com mutable state flow, beleza, a gente importa, só que esse user vai ser do Firebase user, que é o que devolve ali pra gente, inicialmente nulo, e em seguida a gente vai ter o nosso current user, que ele vai ser um state flow. Aí dentro desse listener a gente vai fazer a atualização, que é basicamente pegar o current user, a gente vai adicionar o seu value com o valor do current user que vem do nosso Firebase Auth, né? Então veja que dessa maneira a gente vai conseguir pegar a informação do nosso usuário para saber se foi autenticado ou se não foi, dado que ele vai ter instância ou não vai ter instância. É basicamente isso. E agora, lá no nosso código do nosso ViewModel, a gente vai pegar o sign-in e vamos criar aqui a propriedade que é o isAuthenticated, tudo bem? Ele vai ser, no caso, um
um flow, que ele vai ser de Boolean. Se ele tiver autenticado, a gente vai fazer a navegação. Se não tiver, ele não vai fazer nada. Essa configuração aí de flow, a gente pode atribuir a partir do nosso Firebase auth current user. É basicamente isso. Aí é óbvio, nesse cara, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um flow desse usuário, só que nesse caso a gente quer de Boolean, certo? Aí para isso a gente pode fazer um map. Então a gente pode atuar em cima de um map, e nesse map a gente pode falar que quando ele for diferente de nulo, ele vai ser ali autenticado. Quando ele não for, não vai ser autenticado. Basicamente é isso, tá bom? E aqui no nosso código da nossa tela, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ser super simples, tá, gente? Vai ser um sign-in. Cadê o sign-in screen, ou melhor, do navigation, sign-in do navigation. A gente vai pegar o viewModel.isAuthenticated. É basicamente isso, tá bom? Aí é claro, né, dado que é um flow, a gente vai precisar fazer o collect. Então, collect as state com valor inicial de false, porque a gente está fazendo ali essa conversão quando a gente faz o map, já não é mais state, sim o flow. E em seguida a gente faz com o uso do nosso delegate. E agora que a gente fez isso, eu imagino que já dê para fazer o primeiro teste, para ver aí como é que fica, tá? Então eu vou executar aqui o nosso app. O app foi executado, veja que a gente tem aqui a parte do e-mail, né? Dado que a gente não tem nenhum usuário, né? Se eu clicar em entrar ou algo do gênero vai ter problemas. E agora a gente precisa fazer o processo de cadastro, depois do cadastro a gente faz a autenticação. Ah, é verdade, agora é o que eu lembrei, né? Dado que quando a gente faz o cadastro ele já faz a autenticação, muito provavelmente ele já vai logar. Então vamos ver aí como é que vai ficar, né? Eu vou criar um novo usuário, que vai ser o Alex, o e-mail vai ser @felipe.com. A senha vai ser muito simples, eu vou deixar Alex1234. Mais pra frente, quando a gente refatorar esse código, eu vou colocar também as técnicas para deixar aqui como senha. Vou clicar em cadastrar, vamos clicar aqui para ver, ele cadastrou, ele foi para a tela de autenticação e na tela de autenticação ele já verificou o usuário. Aí, óbvio, se eu entrar aqui no nosso Firebase, né, vamos ver como é que fica. Ele vai simplesmente mostrar aqui o nosso usuário e aí dessa maneira ele já autenticou pra gente. Aí o que a gente precisa fazer agora é meio que a validação para que a gente consiga ver se realmente a autenticação sozinha ela funciona. E para isso a gente vai precisar deslogar esse usuário. Para deslogar a gente vai precisar integrar o nosso código, o nosso app com o signout. Então como que a gente vai fazer isso? Para isso a gente vai precisar usar essa tela principal. Então qual que é essa tela principal? É a tasks list, se eu não me engano, né? É tasks list screen. Dentro dela a gente vai ter aquele menu e a gente pode atuar em cima daquele menu, tá bom? Aquele menu que é onde está a lupa, deixa eu pegar aqui, ó. É esse que tem dentro dele o animated visibility. Então eu vou adicionar um row, vou colocar aqui um row pra gente. E dentro desse row eu vou adicionar mais um item, ou melhor, mais um ícone, né? Nesse ícone, basicamente eu vou mudar qual que é o ícone, porque vai ser no de search, vai ser um exit to app. Ele está depreciado porque parece que ele tem uma implementação que é essa auto mirrored, alguma coisa relacionada a espelhado. Eu ainda não estudei tanto sobre esse detalhe, mas quando o ícone ele tem esse tipo de implementação, ele está sugerindo para que a gente utilize, tá bom? Se você souber o motivo do que é esse ícone, deixa aí nos comentários para a gente aprender junto, tá bom? Mas se eu tiver essa informação, eu posso também trazer aqui para vocês, mas de fato não lembro exatamente o que é. Nesse caso agora específico, a gente vai deixar então o deslogar, né? Então ícone, sair do app, beleza? E é claro, né? Quando a gente clicar nesse cara, a gente tem que ter esse evento claro que vai acontecer o sign out. Então eu vou colocar aqui que é o on exit to app click, tá bom? E aí, óbvio, a gente vai precisar ter esse evento, a gente vai criar esse evento aqui pra gente no Composable. Então vamos colocar aqui, ó, on exit. Olha, já completa, isso é legal demais, né, gente? Putz, isso aqui é um baita de ano. E agora que a gente fez isso, na navegação a gente vai precisar também fazer essa configuração. Então aqui na navegação vai ser um on exit to app click. A gente vai precisar chamar o viewModel. E esse viewModel, ele vai precisar chamar o signout, é o signout, tá? Então, signout aqui, ó. Aí, se eu não me engano, o signout não tem coroutine, então a gente não precisa de escopo. Aqui a gente vai dar um create memory function. Ele vai criar esse cara, a gente vai deixar logo abaixo do init, né? Certo? E dentro dele, a gente vai utilizar agora aquele repositório que é do Firebase. Então, não vamos remover o do task list, porque aquilo ali é necessário. A gente vai ter um private Firebase auth repository e a partir dele a gente vai utilizar o signout. Exatamente isso. Então, sim, a gente conseguiu colocar esse fluxo e só porque a gente tem uma implementação rápida e depois a gente pode focar nesses pontos, a partir do momento que eu fizer o signout, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui na minha Task List Navigation e eu já vou fazer a navegação, tá bom?
mas o ideal é fazer toda aquela estrutura. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, até porque eu tô vendo aqui, já foi um bom tempo, então quero só terminar pra gente testar, tá bom? Então, basicamente, a gente vai ter o onNavigate to login, pode ser login ou então, enfim, vou deixar login, né, pra ficar mais simplificado, to login, mas poderia ser outro nome, como, sei lá, authgraph, né, algo do gênero. No momento que a gente utiliza esse cara dentro do seu grafo de navegação, que é o home graph, a gente vai fazer essa implementação, que é o onNavigate to login, e a gente vai colocar também mais esse evento de navegação, né? Então é o onNavigate to login, show de bola. Deixa eu ver algum conflito que ele tá dando aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, onNavigate to... Eu achei que colocou outra coisa, né? Eu achei que foi o to login. Aí a gente utiliza esse evento novamente, né? Aí por fim, lá onde a gente tem a configuração do NavHost, que é onde a gente tem acesso ao nosso controller, esse controller ele poderia também entrar nesse graph, tudo bem? Mas dado que a gente não entrou, dado que a decisão que eu fiz foi de não ter usado, agora o que falta é ele colocou sign in, né? Aqui, então, o onNavigate to login. Tudo bem, ele sugeriu inicialmente no login, mas aqui ele mudou. Isso pode acontecer, como a gente já conversou, vai tudo depender aí da nossa avaliação como dev. Então, o Nav Controller não precisa ser aquela navegação específica, precisa ser uma navegação para o login. Essa navegação aqui mesmo, né? E não pode ser uma navegação qualquer, tá, gente? Por quê? Porque se a gente faz uma navegação qualquer, vai ter o registro da backstack lá naquela tela, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui é uma navegação que a gente vai limpar ali todo o nosso histórico. E para fazer isso, a gente vai usar o nosso Nav Options. Ele pode ser implementado da mesma maneira que a gente já fez anteriormente, com esse null, e aí quem chamar vai fazer ali a configuração. Mas uma técnica que eu acho que pode ser interessante nesses pontos é a seguinte, né? Se a gente quer só chamar esse authgraph, muito provavelmente a gente não quer ter histórico, porque a gente meio que saiu do aplicativo e vai para autenticação, concorda? Então a gente pode até mesmo considerar que a implementação padrão para esse cara vai ser de fato uma configuração de pop backstack que ele vai remover todo mundo. E aí para isso a gente pode fazer o nav options, é uma implementação padrão, pop up to. E aqui a gente vai utilizar as técnicas que a gente tem aqui do nosso navigation, né? Se eu não me engano, tem uma técnica que a gente pega o graph, a gente faz esse start destination, ou algo do gênero, né? Eu só não vou lembrar se é o start destination ID ou esse start destination route, né? Eu acho que deve ser o ID, já deve funcionar. E a gente coloca o pop backstack, inclusive, para tentar fazer a limpeza total, tá bom? Se eu não me engano é isso, se não for a gente investiga para ver aí como que a gente pode fazer para limpar, tá? Mas fazendo isso daqui, a gente meio que toda vez que faz essa navegação, que a gente assume que não deve ter histórico, a gente já limpa, tá? Eu acho uma solução interessante. Se você tiver uma outra, me passa aí nos comentários, né? Então, supostamente, tudo está funcionando. Agora o que falta é testar e fazer as simulações para ver se realmente vai atender o esperado. O app rodou, olha só, ele tá abrindo aqui o app bonitinho, ele tá na tela de autenticação e já foi para a tela principal. Isso é muito legal porque a gente vê que aquela solução que a gente fez no repositório de maneira reativa está funcionando. Agora a gente vai clicar no botão para sair. E olha só, ele saiu, isso aqui é muito legal, né, gente? Vamos ver aqui de novo qual que é o e-mail, é esse alexfelipe.com. Eu vou primeiro clicar em entrar para ver se ele faz alguma coisa, eu vou digitar só o Alex Felipe também, né? São testes interessantes que a gente pode fazer. Vou colocar uma senha qualquer, digitei qualquer coisa aqui, tá, gente? Obviamente não é assim que a gente espera. Eu vou clicar em entrar e veja que ele deu problema de novo, né? Ah, é verdade, né? A gente está apresentando o erro, mas a gente não esconde. Então como que a gente pode fazer para esconder, até para mostrar aquele efeito que eu tinha comentado, né? Então para isso eu vou vir aqui no Sign In View Model. E no Sign In View Model, quando a gente tem o problema, a gente vai fazer um delay. Eu tinha feito acho que de 3.000 milissegundos, que são 3 segundos, né? E aí eu vou atualizar. Aí, Gemini, ajudou a gente aqui, né? E aí agora vamos testar para ver se funciona. O app rodou, estamos aqui na tela de autenticação, vou clicar em entrar, ele apresentou o erro, depois de 30 segundos ele vai sumir. Olha só, ele já não é daquela maneira brusca, então isso daqui é a técnica interessante, tá bom? Eu vou atualizar isso daqui meio que no modo background quando acabar o vídeo, e aí eu já assumo que você também vai fazer isso lá na tela de cadastro, tá bom? Agora que eu fiz isso daqui, agora que a gente testou, deixa eu colocar com e-mail, né? É sempre bom fazer essas validações para ver se não tem nenhum tipo de roubo aqui, né? Então vamos tentar autenticar, tentou e deu problema. Então isso aqui, gente, é show de bola. Agora a gente vai colocar a senha certa, que é Alex1234. Aí se quiser visualizar a senha, eu já tinha colocado aqui
essa implementação. Ah, é verdade, eu não coloquei nesse código. Então, no próximo código eu vou colocar essa implementação para apresentar a senha ou esconder, e vou fazer também isso na tela de cadastro. E agora que eu coloquei a senha certa, eu vou clicar em entrar e vamos torcer para que funcione. Funcionou. Então, temos aí a nossa implementação de autenticação e também para deslogar o usuário no nosso aplicativo utilizando o Firebase Authentication. E eu quero saber aí nos comentários o que você achou dessa primeira implementação que fez de fato a integração com o Firebase Authentication. A gente fez o uso das principais funcionalidades que permite que a gente cadastre, autentique, deslogue, mas é óbvio, isso daqui não é a implementação final, tem uma série de detalhes que a gente pode fazer aqui, que a gente pode melhorar o nosso aplicativo, e eu vou deixar para os próximos vídeos, tá bom? E aí vai ser meio que um vídeo focado em qualidade de código, técnicas, fluxo de autenticação. Eu acho que vocês vão gostar bastante, mas eu conto muito aí com a participação de vocês, com o like, com o comentário, com a inscrição se ainda não fez, porque tudo isso apoia o canal. Também não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que estão aprendendo aí Android, principalmente com o Jetpack Compose, estão aprendendo Firebase, que eu tenho certeza que elas irão gostar. E se você puder, vire membro, porque é uma maneira que apoia aqui o canal que mantém aí os conteúdos gratuitos para a comunidade, né? Um abraço, valeu, falou!